E aí, galerinha, maravilha da natureza, como é que você está? Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, relaxado, pronto para mais uma aula de magnetismo. Aula essa, galera, que vai arrematar a parte de eletromagnetismo, belezeira? Então a gente já teve um grande papo sobre o magnetismo, ímãs, campo elétrico, campo magnético gerado por corrente, configurações, intensidades de direção e sentido, indução eletromagnética, lei de Lenz, campo induzido, força magnética entre cargas, força magnética nos fios e entre fios, e enfim, um monte de coisa. E agora eu vou falar um tema que não é muito corriqueiro, tá? Mas que é de extrema importância para o nosso dia a dia, que é o funcionamento dos transformadores. O funcionamento desses dispositivos, galera, eles são baseados, né, o funcionamento é baseado na corrente alternada que nós temos nas nossas tomadas, na geração de energia elétrica por meio das usinas. Uma pilha, uma bateria de carro, uma pilha de controle remoto, ela gera uma corrente contínua, ou seja, não varia. Já a corrente alternada, a intensidade e o sentido mudam periodicamente. Ou seja, dependendo do intervalo de tempo, ela já mudou várias vezes. Especificamente no nosso país, essa oscilação acontece com uma frequência de 60 Hz. E esses transformadores, esses aparelhos elétricos, eles só funcionam se a tensão for induzida e se a corrente elétrica for, alternada, e se a corrente ou a tensão forem alternada, tá? Isso é muito importante da gente botar em mente. Como que ele funciona e qual é a jogada e qual é a finalidade? Muito bem, o que é um transformador? O nome sugere, ele transforma, muda alguma coisa. Pois é, o transformador, ele é um aparelho que tem uma finalidade de modificar a DDP, a tensão elétrica. Você consegue usá-lo para aumentar a tensão elétrica ou para diminuir a tensão elétrica. Essa é a finalidade. E aí você ajusta dependendo da sua aplicação. Certeza que você já usou um transformador. Toda vez que você espeta o que nós chamamos de carregador lá na tomada para recarregar o seu computador, seu notebook, seu celular, o que acontece? Você está usando um transformador. Você está adaptando a tensão da rede para a tensão que é adequada para a recarga da bateria. E isso a gente tem num monte de lugar. Às vezes a gente nem imagina o que está acontecendo, né? Quando você vai para uma cidade em que a tensão elétrica é de um valor e você precisa de outro, sei lá o teu aparelho é 220, só que a tensão elétrica da tomada é 110 ou 127 volts, que é o mais certo, né? Ou se você tem um aparelho 127 volts e a tensão na rede é 220, pode ser que você precise de um transformador. É sério. Senão queima o aparelho ou ele não funciona direito. Muitos aparelhos hoje já tem isso automático. É uma fonte chaveada. E aí a gente não precisa se preocupar com isso. Mas uma grande parte dos aparelhos ainda precisa que se faça essa adequação, tá? No poste, você já viu que em alguns postes tem ali um bagulho que fica pendurado no poste ali, com os fios grudados? Aquilo ali é um transformador. Nas subestações, onde a gente chega a alta tensão e vai para a cidade, a gente tem transformadores. Qual é a jogada? Como que ele funciona? E como a gente representa ele, como que ele é, né? Bom, aqui, galera, olha o desenho. A gente tem um núcleo de material ferromagnético, certo? Aqui a gente tem o enrolamento de um monte de fio, que a gente chama de bobina, ou o primário do transformador. Aqui, sem contato elétrico, a gente tem o secundário, com outro número de voltas, beleza? É outra bobina aqui, é outro solenoidezão. E aí, aqui está a simbologia do primário e do secundário. Qual é a manha, galera? Por que essa parada funciona? O lance é o seguinte. Quando a gente liga a tensão elétrica no primário, vai se formar uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica gera um campo magnético que vai magnetizar o núcleo. Ao magnetizar esse núcleo, galera, aqui vai ter uma variação de fluxo. Essa variação de fluxo induz uma tensão aqui no secundário. Por isso que só funciona com tensão alternada.
Porque tem que variar o campo para variar o fluxo para ter a tensão induzida. Se você liga uma pilha aqui, um pouquinho de tempo, isso aparece aqui tensão induzida. Lembra lá no começo da indução eletromagnética, que eu falei que era o princípio de funcionamento de alguma coisa? É do transformador. Então, se você põe uma tensão contínua aqui, você vai ter uma corrente contínua, vai ter o fluxo, mas ele não varia. E se o fluxo não varia? Não tem tensão induzida. Beleza? Então, a base de funcionamento do transformador é na tensão e na corrente alternada, para variar o fluxo e induzir no secundário uma tensão. A relação entre a tensão induzida no secundário e a tensão inserida no primário é essa daqui. Você consegue, manipulando o número de voltas aqui do primário e do secundário, aumentar ou diminuir a tensão elétrica. Se você precisa aumentar a tensão elétrica, esse número de voltas aqui tem que ser maior do que esse daqui. Se você quer diminuir a tensão no secundário, esse número de espiras, de voltas aqui, tem que ser menor do que esse. E aí a gente manipula o número de voltas daqui do primário e do secundário com a tensão elétrica. Só que aqui não tem mágica. A gente fala, nossa, Gans, olha, e agora? O lance é o seguinte, a potência, galera, que é o produto da corrente pela tensão, ela vai ser a mesma, num caso ideal, no primário e no secundário. Então o que acontece? Se você usa o transformador para aumentar a tensão, você diminui a corrente. Se você usa o transformador para diminuir a tensão, a corrente aumenta. Porque a potência se mantém constante. Beleza, galera? Então aqui está um transformador que fica pendurado no poste. Esses fios aqui de alta tensão, eles chegam a ser de 13.800 volts. Olha só que louco. E aí o transformador ele vai baixar essa tensão para os 127 e 220 volts que a gente usa em casa, lá nas tomadas. Sacou? Então, é para isso que serve o transformador, para elevar ou para diminuir a tensão elétrica. Muito bem. Agora, por que ele é tão importante? Além de outras coisas. O lance é o seguinte, galera. Olha que interessante. Aqui na usina, a gente vai ter a geração da eletricidade. Na saída da usina, a gente tem um bruta transformador bitelaço que eleva absurdamente a tensão. Tem redes de transmissão de 138 mil volts. Você vê na estrada aqueles postes bitelão, 250 mil volts. Em Itaipu tem rede de 750 mil volts. Aí você pensa assim, para que diabo tanta tensão, né? Olha só, galera. A potência gerada pela usina, ela é a mesma. Se eu quero enviar essa potência, essa energia, eu posso manipular a tensão para manipular a corrente. Como assim? Se você eleva absurdamente a tensão, a corrente para distribuir a energia diminui. E aí a gente pode usar fios de alta tensão mais finos. Imagina a economia numa rede de transmissão de quilômetros e quilômetros de cabos de alta tensão. Sacou? Não contente, se você lembrar lá das aulas de eletricidade, a potência dissipada é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, olha só, se você consegue distribuir a energia com uma corrente menor, você também tem dissipação menor, tem menor perda de energia na transmissão. Por isso que saindo da usina ele manda tensão lá para as alturas. Muita tensão, menor corrente elétrica. Você envia energia. Chegando na subestação, na entrada da cidade, né? Assim você tem lá uma subestação. Ali você abaixa a tensão elétrica para os 13.800 que vai lá para os postes da cidade, certo? Aqui na subestação você abaixa. E aí, ó, você distribui para as usinas, indústrias e para casa. E aí a gente tem o transformador no poste ou na entrada da indústria aqui, ó. Sacou? Transformador aqui. Por quê? Pega o 13.800, que é uma tensão adequada para distribuir a energia numa cidade, certo? É o custo-benefício. E aí você baixa a tensão para os consumidores, 127, 220 volts. Então veja como é importante o funcionamento do transformador. Ele manipula a tensão e manipula a corrente. E isso a gente pode tirar proveitos, certo? Muitos proveitos, ok? Então, galera,
aqui termina as aulas de eletromagnetismo. Dá uma repassada, belezeira? Vai lá, se você quiser, no fim do vídeo vai ter uma dica para você de onde você pode encontrar mais aulas agora com resolução de exercícios e zás! Tamo junto, até a próxima. Muito obrigado e valeu!